Meninas, boa noite a todas. É uma alegria muito grande de tê-las aqui novamente no nosso Bodeteando, que é um espaço de troca, conexão e fortalecimento feminino. O tema de hoje é um ato de amor e responsabilidade, que é o cuidado com os nossos pets. Assim como cuidamos da nossa família humana, nós precisamos também ficar atentas à saúde preventiva desses nossos filhinhos de quatro patas, para que eles não cheguem a ficar doentes. Nossos animais nos dão um amor incondicional. Cuidar deles é garantir que essa parceria dure por muitos anos com saúde e qualidade de vida. E para conduzir esse papo, nós recebemos com muito carinho a nossa querida doutora Núbia Maria Toledo Pinto. A Núbia é médica veterinária, formada pela Unipac e atua como clínica geral, com muita experiência em casos complexos e UTI. Mas, além da técnica, ela é gente como a gente. Ela é casada, mãe de 3 filhos e uma vovó coruja de um netinho. E o coração dela é gigante. Hoje ela cuida de 4 pets. O Prince, o Sneak, a Pitucha e a Bela, que ela acabou de resgatar recentemente. Ela é Bodete Raiz, está conosco desde a nossa fundação. Nas horas vagas, ela ama fazer amigurumi, que é aquele artesanato de crochê. E, claro, ganhar o mundo viajando de moto. Núbia, a palavra é toda sua. Obrigada, boa noite, meninas. Boa noite. Nós queremos saber mais sobre os cuidados essenciais aí para nós mantermos nossos pets saudáveis. Pois então, eu amo minha profissão, gente, então falar daquilo que a gente gosta é muito simples, né? Então, o que eu vou tentar passar para vocês é um pouquinho. É claro que esse assunto se estende assim, ao longo, né? Porque são muitos detalhes, são muita doença que está cometendo os animais hoje em dia, né? Eu costumo falar que nós mesmos somos muito culpados disso, que a gente acabou humanizando muito os animais, tá? Então a gente chama eles de animais da geração da pandemia, tá? Então na pandemia muita gente se sentiu só, então eu vou pegar um animal para me cuidar, né? Então eu já estou nessa profissão aí já vou para os meus 9 anos, eu sou médica de clínica geral e hoje na medicina veterinária tem todas as especialidades que vocês imaginarem. Tem onco, tem nutricionista, tem dermatologista, cardiologista, ortopedista, todas essas especialidades que tem na humana, tem na medicina veterinária. Então, assim, como eu sou clínica, eu vou até onde o meu patamar deixa, dali, se eu não der conta, eu passo para um especialista. Tenho parcerias com todos os médicos de especialidades aqui em Uberlândia. Então, assim, para cuidado dos nossos pets, a gente sempre tem que fazer prevenção e tratamento, né? Então, aquela pessoa que é atenta ao seu pet, ela percebe, meu pet parou de comer, meu pet está com um comportamento diferente. É porque eu falo que é muito complicado, porque a gente lida com seres vivos, são serzinhos de luz, mas que eles não contam para a gente o que está acontecendo. Então, a peça fundamental nisso tudo são os tutores, né? Os tutores têm que ter um conhecimento total do animal para falar, epa, tem alguma coisa errada, tá? Eu vou passando, vou explicando alguma coisa, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa ao decorrer do tempo, fique à vontade. Então, vamos lá. Na rotina da nossa clínica, a gente tem as consultas, as vacinas, as castrações, os ETIs, as emergências, né? Então, assim, é muito sobrecarregado, porque, igual eu falei, a gente lida com pessoas que não sabem contar para a gente o que está acontecendo. Então, a gente depende do tutor para poder contar. E o tutor, muitas das vezes, a gente não sabe se por medo ou por algum motivo, não nos conta toda a verdade. Então, a gente, às vezes, tem que quebrar a cabeça, ir lá longe, exame em cima de exame, para a gente descobrir o que está acontecendo, né? Então, assim, se o animal chegasse para a gente contar,
Então, os tutores me chamam, né? Tia, eu tô com dor de cabeça, tia, eu tô com dor nessa pata, tia, eu tô com dor de barriga. Ficaria um pouquinho mais fácil, né? Mas a gente não lida com isso, então é bem complicado. A principal ação que os tutores deveriam ter com seus pets é a castração, tá? A castração, além do controle populacional, que a gente... Ai, saiu? Evita os abandonos, né? Aquela coisa de muita população de animal, evita doenças futuras. Então, a parte principal, a primeira é vacinação e a segunda é castração, seja ela de macho ou de fêmea. A castração da fêmea é importante nessas duas figuras que eu estou mostrando aqui para vocês. Do nosso lado esquerdo é o ovário lá em cima, o útero aqui e a cervix aqui. Isso aqui é a cadela normal, tá? Uma castração normal, sem complicações. A do nosso lado direito é uma doencinha que se chama piometra. Esse corno uterino aqui, ele se enche de conteúdo. Então, vamos lá. A cadela tem cio a cada 6 meses. O organismo dela se entende que ela vai ter filhote. Para ter o filhote, ela precisa elevar uma substância filhotes, ok? Só que ela não tem filhote. Essa substância vai continuar nesse útero. Ali é escuro, úmido, propício para bactéria. Isso, ao longo do tempo, a cada 6 meses, vai se acumulando nesse útero aqui, ó. É onde que aparece isso aqui. Isso aqui é uma piometra. Quando a cadela tem isso daqui, é cirurgia de urgência. Então, constatou isso aqui, fez ultrassom, corre. Porque isso aqui pode romper o organismo da cadela e ter sepsemia, e o animal pode vir a óbito, tá? Hoje eu tive um caso desse, uma cunhada nossa aqui da minha loja, a cachorrinha consulta, e a cachorrinha estava sem comer, mas aí o hemograma dela estava normal. Fui ver uma febre de 40 graus. Não era castrada, 8 anos. Corre, vamos fazer um ultrassom, porque precisa entrar com ela para cirurgia. Foi dito e feito. Acabamos a cirurgia dela há um pouco tempo atrás, agora. Graças a Deus, tudo ok, tá? Com macho. Ah, não vou castrar macho. Ai, coitado, tirar testículo. Não tem disso. O macho, se não é castrado, a tendência a ele ter câncer de próstata é muito alta também. E uma vez tem isso, não cura. Não é igual ao humano, que faz tratamento, não. No cachorro, quando ele se tem o câncer de próstata, é caminhar para ver até quando ele vai viver e tudo mais. Então, a castração, além das vacinações, é claro e tudo mais, é o essencial. Ah, eu tenho uma cachorra, quero ter filhote. Ótimo, então faça o controle certo das medicações, na hora dela ter a cruza, cuidado com essa cruza, teve os filhotinhos, pronto, não quero mais, castre. Então, a saúde do animal depende quase totalmente da castração. A castração é um passo fundamental além das vacinações. A castração, ela é longevidade para o animal. Ela evita bastante doenças quando o animal se entra na idade senil, tá? O animal se entra na idade senil com 7 anos. 7 anos a gente já fala que ele é um idoso. Então, a partir dos 7 anos, se ele teve uma infância legal, castrado e tudo mais, a partir dos 7 anos, começa a fazer check-ups. Uma vez por ano, faz um hemograma, faça um bioquímico, hemograma e bioquímico, ok? Tranquila, a saúde do animal tá ok. Hemograma bioquímico deu alguma alteração em tipo ALT, CREAT, ALT é uma enzima do fígado, CREAT é a enzima do rim, faça um ultrassom, tá? A tendência dos animais, agora, que a gente chama agora esses animais, muito câncer. O número de câncer em animais está crescendo assim, estrondosamente. E o ultrassom, se a gente começa a fazer esse ultrassom periodicamente, uma vez por ano, quando ele se está idoso, a gente consegue pegar no comecinho. E hoje em dia tem muito tratamento eficaz para o câncer na medicina veterinária. Tem um medicamento que a gente
faz, que é o Visco, que é uma medicação natural, que já está sendo estudada para ser usada em humanos. Nós, na veterinária, fomos os pioneiros e agora que está sendo estudado para passar para os humanos. Ok? Dúvidas? Perfeito. Então, a vacinação. A vacinação ela é de suma importância tanto na infância como ao longo da vida. Muitas das vezes, as pessoas fazem aquele protocolo de vacinação, as 3 doses, né, das polivalentes, seja ela V10 ou V8, e a raiva. E pronto. Ah, pronto, já fiz de filhote, acabou. Não. O animal, além de fazer esse protocolo quanto filhote, as 3 doses das polivalentes e a última de raiva, ele tem que fazer o reforço anual. Todo ano ele tem que fazer uma dose da polivalente, seja ela V8 ou V10, e a raiva. E além dessas que são de protocolos, a gente tem gripe, que é importante, a gripe é até uma vacina oral, e tem a vacina da Giardia, tá? Em situações, em cidades muito endêmicas de leptospirose, se tem a vacina da leptospirose. Só que é uma vacina que está muito fora do nosso alcance. Uma vacina dessa, hoje em dia, ela está na faixa de 1.500, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda vai ter que refazer muito na medicina veterinária para se conseguir ter isso um preço mais acessível, tá? Então, esses protocolos são essenciais também para a saúde do animal, para a longevidade dele, tá? Então, diferenciando aí, V8 a gente pega 8 doenças e a V10 a gente pega mais 3 doenças acima, que agora me falou o nome das outras 3 que a gente tem na V10. Mas tanto a V8 como a V10, ele vai estar protegido com as principais doenças que a gente tem no Brasil. Além da vacina, o que é necessário fazer com o animal é vermificação, tá? O vermífugo também é muito importante. Se o animal tem muito verme, atrapalha bastante a vidinha dele. Esse verme tira todos os nutrientes que ele precisa e joga fora, tá? Além do vermífugo, que é dado uma dose, passa 15 dias a outra dose. Isso é extremamente importante. Se você der uma dose de vermífugo agora, repetir por 15 dias, ó, se você der uma dose de vermífugo agora e não repetir com esses 15 dias, o tratamento está falho. Por quê? O verme, ele entra ali, você dá o vermífugo, você mata as larvas. Mas essas larvas deixam ovinhos, e esses ovos eclodem com 15 dias. Por isso que a gente sempre fala, uma dose, 15 dias, a outra dose. E geralmente vocês precisam fazer isso a cada 6 meses, tá? Não, mas meu animal vai para a fazenda, aí é 4 meses a gente tem que fazer essa prevenção. Mas for aquele animal que quase não tem contato, anda mais em casa, apartamento e tal, coisa, a cada 6 meses é necessário fazer a vermificação. O outro são os antiparasitários, né, que é pulga, carrapato, e alguns desses outros, eles já estão vindo com um vermífugo incluso. NexGard Spectra tem junto, então se você faz um NexGard Spectra, você não precisa fazer vermífugo à parte. Simparic Trio é uma novidade que chega. Pulga, carrapato e pega vários. Bem, para quem mora, eu acho que tem algumas das nossas cunhadas que moram em cidades que tem praia, o vermífugo é diferente, tá? Ele precisa ser um vermífugo que pega tirofilares, que é um verme do coração. É um verme que entra no organismo do animal e vai direto para o coração. Muitas das vezes, meu cachorro morreu não sei do que, teve um ataque cardíaco. O animal que não tem um ataque cardíaco, tá? Ele tem uma parada cardiorrespiratória, sim, mas muitas das vezes, se for em cidade praiana, acende o alerta que pode ser o verminho do coração, tá? Então, ele entra no organismo e vai direitinho para o coração. Tranquilo? Legal. Outra parte muito importante na saúde, muita gente não dá, então, é a saúde bucal, tá? Na boca do animal, ela é muito contaminada.
tá? Bastante. Mesmo que ele passe por um processo de escovação, alguma coisa assim, ela é bem contaminada. E são vermes que ali perto, desculpa, bactérias que estão ali na boca, geralmente a primeira ação dela é no coração, tá? Ou no pulmão. Então, muitas das vezes também o animal é cometido de algumas doenças cardíacas e pulmonares e que a gente vê é por causa da saúde bucal, tá? Então, o indicado o animal está entrando na idade senil ali por 6, 7 anos, é legal fazer a tartarectomia, que é aquela limpeza dos tártaros da boca, tá? Então, é igualzinho o aparelho de dentista, tá? Só que a gente faz com o animal anestesiado. A gente precisa anestesiar, porque para eles dói muito. Então, você faz essa limpeza aí com os seus 6, 7 anos, tem alguns que nem volta a precisar fazer mais. Mas tem outros que têm a longevidade maior, e às vezes está com seus 11, 12 anos, talvez tenha que repetir. Então, essa tartarectomia, ela remove todas aquelas placas que tem, né? O dentinho do cachorro vai ficando meio amarelado, meio escuro. Ela tira todas aquelas placas, ela previne a inflamação dessa gengiva. Tem alguns animais que a gengiva inflama tanto que vem a furo, que a gente fala. Às vezes, em cima da boquinha, perto do olho, começa a sair um pus e a pessoa fala, né, o que é olho? Não é não, é da boca. Muitas das vezes eles param de comer, né? Porque às vezes tá com dor e o animal não sabe nos contar isso, né? Então o animal parou de comer, às vezes é a dorzinha na boca, e às vezes investiga tudo, faz tudo, não tem nada, mas esquece da boca, né? Esquece de olhar como que tá essa gengiva, como que tá a caixa dos dentes. Eles têm muita coisa de expor a raiz do dente, tá? Às vezes por comer muita coisa dura e tudo mais, ou uns rói osso. Então, eles têm essa coisa de expor a raiz. Aí o animal para de comer e a gente, muito tutor, fica aí perdido. Nossa, o que pode ser? Então, a saúde bucal também é extremamente importante aí. É uma coisa que não se deve passar batido. E tem produtos que a gente usa também de filhote que ajuda a reduzir um pouco. Não é que vai falar assim, ele nunca vai ter tártaro, não tem isso. Mas tem espumas bocais, tem produto que se põe na água para criar tipo um filme na boca, para não deixar isso. Dá aqueles ossinhos naturais, cura aqueles ossinhos, ajuda bastante, tá? Então, assim, estudo a saúde, parte fundamental também para a longevidade dos nossos pets, ok? Dúvidas? Nenhuma? Vamos lá. Eu. Não Fala. sei se agora seria a hora certa para te perguntar. Pois não. Mas quando você resgatou a Bela, né? Que foi essa última sua aí. Qual foi a primeira providência aí de saúde que você tomou, né? Porque você ela era um animal de rua, é isso? Qual foi porque às vezes a gente quer adotar um animal ou resgata mesmo que está na rua, qual que é a primeira providência? Certo. A Bela, quando eu resgatei ela estava numa... depois eu vou mostrar ela para vocês. Ela é deficiente, ela não tem a patinha da frente, tá? Quando eu peguei ela já estava doente, ela já estava com a doença do carrapato. Ela estava fazendo tratamento. Aí eu peguei, acabei o tratamento, todo o check-up. Quando vocês recolheram um cachorrinho de rua, o principal é ir ao veterinário e fazer nem que seja só o exame de sangue. O exame de sangue conta muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Essa questão de sangue e um outro exame que se chama ponta de orelha, a gente tira um sanguinho, um pouquinho da orelha do animal, faz uma lama e coloca no microscópio. Essa ponta de orelha ela é fundamental para a gente detectar as doenças hemoparasitárias, que é a Ehrlichia, que é a Pfizer, que é a anaplasma, tá? Então, a gente consegue achar esse vermezinho ali, naquela circulação. Mas por que esse sanguinho da ponta de olho, corrente sanguínea, ele vem direto, eu não vou pegar nada, eu só vou ver. O da
da ponta da orelha, ele corre pouquinho, então eu consigo concentrar uma coisa naquela porção que eu estou pegando ali e colocar no microscópio. Então, o importante quando se resgata o animal é fazer um hemograma. Deu alteração, hemograma e bioquímica, ultrassom, para ver se ele não tem a tão chamada também piometra, né? Porque acontece, é o que está aí agora nesse slide, é o abandono animal, né? Então, aqui em Uberlândia isso acontece muito, acho que em todas as regiões isso acontece muito. O maior índice de animal abandonado em todo coisa é final de ano e meio de ano. Porque as pessoas vão viajar, não tem onde deixar o animal, ou então um hotel ou alguma creche é muito cara, ele acha que deixar na rua. Tá? Ele prefere deixar a marca no poste e deixa ali. Então, hoje a gente já tem leis, já se tem, assim, já estão bem avançados nessa lei, tá? E aqui, o que eu falei no começo, então, também nos ajuda muito nessa coisa do abandono animal, porque vamos pensar, a virar ela cruza, tem aí na faixa de 10, 12 animais, né? E hoje a coisa mais difícil que está tendo é arrumar tutores para isso. Quase ninguém mais está querendo adotar animal, porque está ficando, é um gasto, né? Queira ou não, a gente está ali no meio, a gente sabe que é um gasto muito alto. Então, assim, resgatou a primeira coisa, veterinário e exames, tá bom? Ok? Ok. E manter separado dos outros, né, se você tem. Não necessariamente se ele não tiver uma doença grave, tá? Se você pegar um animal da rua, se ele tiver a sinomose ou a parvovirose, sim, ele tem que ficar afastado de todos. São doenças altamente contaminantes, tá? Outra também, quando vocês vão passear, o de vocês em rua, em alguma coisa assim, quando ficar em casa, limpe as patinhas, tá? Quando não, ele ficar cheirando, tá? Muitas das doenças são transmitidas pelo contato, pela patinha, porque vai casa ele vai lamber essa patinha. E muitas dessas doenças são transmitidas por uma urina que ele cheirou na rua, tá? Então, por exemplo, cheirou e às vezes o cachorro estava contaminado, nem mesmo o tutor sabe, mas às vezes ele estava contaminado. Então, quando com ele, chegando em casa, limpe aqueles lencinhos umedecidos, limpa a patinha, limpa a fuça e não deixe que eles cheiram tudo que tem pela rua. Procure evitar de andar em grama, tá? A grama tem um foco muito grande de carrapato e pulga, tá? Aqui, ó, chegou uma aqui, curiosa, ó, pitucha. Evitem isso e limpe sempre as patinhas antes de chegar em casa. Eu costumo falar que até nós mesmos podemos transmitir as doenças para casa. Tem alguns tutores que gostam que todas as pessoas que chegam da rua tirem o sapato, porque a gente pode carregar isso tudo no sapato, tá? Quando eu venho da clínica para cá, que eu tive contato com alguma doença muito grave, eu tiro minha roupa lá na garagem. Eu tiro toda a minha roupa, sapato, tudo na garagem de casa, não entro aqui dentro. Então, quando a clínica está bem tranquila assim, eu entro. Mas se eu tive contato com alguma doença, assim, eu já nem entro aqui dentro com a minha roupa, já fica lá de fora. Então, se puderem evitar de entrar com sapato, se foi em algum lugar mais endêmico, de doenças mais graves, é bom não entrar com os sapatos em casa, porque a gente carrega na própria só. Pitucha, sucesso. Ok? Ela quer participar, Steph. A gente, na clínica veterinária, a gente tem a UTI também. É tão complexa como a UTI de humano, tá? Então, a gente tem todo um paramento para se entrar, a gente tem todo um equipamento para se estar lá. E hoje a longevidade desses cães está sendo cada dia mais longa, né? 18, 17 anos, por aí. Então, a internação em UTI tem se aumentado bastante. E acho que o tutor, hoje em dia, também está mais disposto a fazer mais coisas pelos animais. Não está mais aquela coisa, vou deixar morrer lá no fundo do quintal. E muitos procuram fazer muita coisa pelos animais, inclusive deixar internado no UTI.
até que vai chegar um ponto que realmente a gente não consegue. Hoje eu tive as duas situações na clínica. Tive que fazer essa piometra dessa amiga, muito amiga minha, e tive que fazer eutanásia numa cachorrinha de 15 anos que a gente já vinha pelejando aí um bom tempo. Ela já tinha vários tumores, até que chegou uma hora que ela já não respondia mais nenhum tratamento e a gente partiu para isso. A eutanásia na veterinária, ela não é totalmente liberada, como muita gente acha. Tem muitos tutores que às vezes chegam para a gente, eu trouxe aqui porque eu quero eutanasiar. A gente tem toda uma avaliação, tem todos uns parâmetros a cumprir, tá? Esses dias uma tutora me procurou só porque o cachorro estava vocalizando muito, ele tinha problema neurológico. Eu quero eutanasiar porque está me dando muito trabalho. A gente tem todo um parâmetro para isso. Então, a gente tem avaliações que faz para ver se realmente aquele animal, né, precisa da eutanásia mesmo. Desde que ele não tenha mais nenhuma qualidade de vida, que ele não beba, que ele está tendo dificuldade para fazer suas atividades fisiológicas, que ele já não tem mais orientação nenhuma do seu meio ambiente, é uma das indicações para eutanásia. Uma doença muito grave, uma doença altamente contaminante, é uma orientação para a eutanásia também. Mas a eutanásia na veterinária não é tão liberada assim, igual muita gente acha. Meu cachorro está dando trabalho, vou ali fazer eutanásia nele. Não, a gente tem todo um parâmetro também. E caso a gente perceba que o tutor esteja mesmo seguindo para esse lado, a gente denuncia. Aí sim a lei vai em cima dele, porque não pode tirar a vida do animal se eu só quero tirar, pronto, e tirei. Ok? Então, pode falar? Alguém queria falar? Então, a gente tem essa prática da UTI no nosso roteiro também. As doenças mais comuns assim, que são as comuns e são as perigosas também, né? São a parvovirose e a sinomose, como eu já falei. A parvo é aquela diarreia sanguinolenta que acomete muito filhotes, mas hoje em dia está acometendo também muito cães mais velhos. Por quê? Porque ele só tomou a vacina no período da infância e não começou a fazer os reforços ao longo do tempo, ao longo do ano dele. Então, todo ano é necessário fazer esse reforço das polivalentes, porque senão ela não fica valendo, entendeu? Então, é imprescindível esse reforço todo ano. Então, vocês pegam o cartão de vacina deles e olha lá, a primeira data é da primeira vacina dele de filhote. Ele fez no mês de março de ano tal. Vocês procurem que todo mês de março, no próximo ano, ele faça polivalente e raiva, tá? A sinomose é aquela doença que ataca o neurológico do animal. Alguns a gente tem curas total, tem outras que a gente não consegue mesmo, tá? A sinomose está vindo de uma forma assim que a gente está custando a recuperar animal por causa do vacilo da vacina, tá? Muita gente, eu vou dar uma dose, meu cachorro não sai, ele só fica dentro de casa. Independente. Igual eu falei, a gente leva essas doenças para casa sem querer. Então, a vacinação é imprescindível. Para quem tem gato, as duas doenças mais perigosas são a FIV e a FeLV, tá? A FIV é tipo, vou falar no português mais claro, tipo uma AIDS do humano no gato. E a FeLV é tipo uma leucemia. Muitos gatinhos fazem o teste para a vacina. A vacina dos gatos são V4 ou V5. A V4, ela não pega FIV e FeLV. V5 pega. Mas para você fazer a vacina V5, você tem que fazer o teste. É um teste rápido que a gente faz para ver se ele é positivo para FIV ou para FeLV. O animal, ele pode ser positivo para essas doenças, porém ele não aparece sintomas. Elas não estão sintomas. Elas acometem, ela vai abaixar a imunidade do animal e outras doenças vão ter ele. Então, por exemplo, pneumonia, tá? Uma anemia, a FeLV, por exemplo, provoca muito uma anemia. Então, a gente não tem um tratamento específico para FIV e FeLV.
a gente tem tratamentos coadjuvantes para outros sintomas que vai aparecer no animal. Para quem tem gatinho, é imprescindível. Resgatei um gatinho da rua. É imprescindível fazer o teste se você tem outro animal em casa, porque são doenças altamente transmissíveis. Um gatinho que tem FIV e FeLV, ele tem que conviver sozinho, ou um outro gatinho positivo para essas duas também, tá? Um gatinho positivo para FIV e FeLV, ele não pode conviver com o gatinho, né? Porque ele vai contaminar esse animal. E ele também não pode, tem que ser castrado o mais rápido possível, porque ele também não pode ter filhotes, porque pode passar também de mãe para filho, tá? Então, os gatinhos, é bem complicadinho as doencinhas dele, porque quase ninguém se atenta a isso. Ótimo, bonitinho e tal, mas não se atenta a fazer esses testes. Os testes são bem importantes. São testes baratos? Não são. Mas tem a longevidade da vida dele, então é importante fazer isso sim. Não sei quem tem gatinho. Você tem gatinho, né, ô Neide? Ou não? Não, minha filha tem gatinho, não. É importante ficar atento a isso, tá? Uhum. Nos felinos. Tudo bem até agora? Ô, Núbia, Oi? uma pergunta. No caso dos gatos, né, essas dois tipos de doença, elas são transmissíveis, né? Uhum. Mas o gatinho, para ele nascer com essa doença, o gatinho ou a gatinha, o pai e a mãe teriam que ter previamente, é isso? Geralmente passa de mãe para filho, ou então contato com alguma coisa, com algum animal contaminante na rua, tá? Se você tem uma gatinha e ela tá aí com você, é sua há muito tempo, você já fez tudo, ela tá ok. Se ela ficar gestante, os gatinhos delas vão ser saudáveis, tá? Acontece muito, por exemplo, a sua gatinha tá em casa, mas ela tem acesso à rua. Aí sim a gente tem que ficar mais atento, tá? Então, geralmente são esses gatos que estão mais na rua, afastados, não tem nenhum cuidado. Por isso que a gente está tentando. Aqui em Uberlândia a gente tem um negocinho que chama casca móvel. A prefeitura tem um caminhão e a gente vai para. Hoje em dia eu não vou mais, mas já participei. A gente vai para, como se diz, essas cidadezinhas mais perto que a gente tem aqui, vai com esse caminhão. A gente começou, esse ano esse projeto começou agora em fevereiro, se não me engano, e a gente já castrou, gente, eu falo porque eu já participei, mais de 730 animais. Então, principalmente os gatos. A gente vai catando gato na rua. Tem dono, não tem, a gente castra. Porque o gatinho, você pode castrar e soltar ele. Os pontos, geralmente a gente faz absorvível, então ele se vira na rua. O cachorro já é mais enjoado. Mas principalmente gato. A gente vai catando para poder castrar, para não ver se não transmite essa doença tanto para filhotes, como que é o pior, né? Mas tem que ficar bem atento a gatos com essas doenças. Essas doenças em gatinhos, elas são bem perigosas, porque muitas das vezes elas nem se manifestam. Quando se manifestam já está muito avançado e às vezes não tem muito o que fazer. Obrigada, cunhada. Fernanda. Então é que eu simplifiquei um pouquinho aí. Os cuidados essenciais mesmo é a vacinação, a vermificação, o controle do parasita e as visitas periódicas ao veterinário, né? Aquilo que eu falei. Quando eles vão ficando mais velhinhos, vão dando sua idade senil, é sempre bom fazer um check-up. Eu falo, antes de gastar aí, sei lá, uma consulta, aqui a consulta é 99, o exame de sangue é 100, o mais caro é o bioquímico. Antes de gastar isso, fazendo esses exames uma vez por ano, porque você consegue pegar tudo, assim, o que precisa, do que depois se desesperar, ter que internar. Uma internação do animal hoje em dia não é tão barata. Então, vale a pena essas visitas periódicas ao veterinário, mesmo porque eles vão te dar várias orientações também, né? Outra questão muito importante também é a alimentação, tá? Então, hoje a gente tem rações de qualidades, mas temos rações bem ruins também. Quando vocês podem comprar ração, vocês sempre procuram saber se ela é prêmio e super prêmio, e nas embalagens tem um Tzinho amarelo. Aquilo significa que ela tem transgênico. Então, essa ração não é tão boa, por exemplo. A Premier tem a Golden,
uma linha delas, Premier Golden, ela tem transgênicos, na embalagem dela tem um triângulo, tem fitoxa, não, sucesso. Ela tem aquele triângulozinho com T, então ela tem transgênicos, tá? Então sempre procurar vacinas que são prêmio ou super prêmio, tá? E que não tenha esse Tzinho na embalagem. Ele é de transgênico, ele vem no quadradinho amarelo e ali tem transgênicos. Então a gente sabe que esses transgênicos hoje em dia eles não estão fazendo muito, né? Eu costumo falar que 99% dos meus pacientes, eles não comem só ração. Sempre tem que estar misturando. Meus 4 aqui em casa é um exemplo. Eu sempre tenho que estar misturando alguma coisa, tá? Então, o animal, você pode misturar coisa na ração, desde que seja feito para ele, tá? Nada de sal, nada de tempero. Pode pôr um franguinho, pode pôr um peixe, pode pôr o fígado, pode dar ovo cozido, tudo com limite. O ovo, por exemplo, eu vou dar ovo pro meu cachorro todo dia. Não. O ovo faz até bem por causa da albumina, é uma enzima que a gente necessita no organismo do animal. Mas aí 1/4 de ovo, umas 2 vezes por semana, um dia faz franguinho, só cozinha na água, a carne moída também, se quiser afogar num pouquinho de azeite, mas nada de tempero. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Núbia, o ovo é clara e a gema? Pode ou só a gema, o ovo cozido pode ser a clara e a gema. Tá. Você pode dar um ovo inteiro para um animal, tá? É ali 1/4, tá? Parte ele em 1/4. Isso você salpica na semana. Um dia, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Você não pode fazer isso direto. Aqui em casa eu tenho 4 cachorrinhos. Eu cozinho o ovo para eles todo dia de manhã, mas é um ovo que eu divido para os 4. Porque eu saio muito cedo para trabalhar e volto muito tarde. E eles ficam um período, muito tempo sem comer. Então, o ovo dá uma sustância para eles aguentarem isso. Outra coisa, a ração. Desde pequeno, vocês têm que educar o horário deles comerem. A ração, ela não pode ficar exposta o tempo todo, tá? Primeiro, da formiga, passa mosquito, qualquer tipo de inseto contamina essa ração. Aí, às vezes, o animal come, depois passa mal, a gente fica até sem entender o porquê. Mas porque essa ração ficou exposta e contaminou, tá? Então, sempre marca o horário deles comerem, principalmente desde pequeno, eles vão acostumando. É pouco comida, comeu, não tirou, não comeu, tira. Uma hora eles vão tirar, epa, peraí, eu preciso comer, senão eu vou ficar sem. E se a ração fica ali para isso o tempo todo, ela vai perder o cheiro, vai perder o sabor e eles não vão se interessar mais por essa ração. Então, sempre estipular o horário de comida, de manhã e de tarde. E nesse período de meio tempo, tem que fazer alguma coisa, ou dar uma fruta, ou dar um petisco, para que eles não passem muito tempo sem comer. Senão, o suco gástrico no estômago deles vai trabalhar e eles vão ter aquele famoso vômito amarelo. Ai, meu cachorro, de repente, começou a vomitar amarelo. Tá muito tempo sem comer, tá? Pode ser acrescentar fruta também, são algumas frutas que se pode dar. As carninhas cozidas, tá? E a água, é importante que ela sempre seja filtrada, tá? Aqui em Uberlândia a gente tem tratamento de água aqui, mas geralmente a gente indica a água filtrada, tá? O teor de cloro nas águas, sim, muitas águas de municípios, isso é muito alto, e isso pode fazer mal para ele, tá? E sempre lavar a vasilhinha de água, né? 2, 3 vezes ao dia. Tem tempo aí, quem não tem tempo, pelo menos 2 vezes ao dia, lavar essas vasilhinhas de água, tá bom? Ô, Núbia. Uhum. Pois não? A Tânia levantou a mão aí primeiro. Pode falar. A gente está falando de alimentação, como que eu calculo o peso corporal ideal para o meu cachorro? Porque aqui em casa eu falo assim, não, ela tá gordinha. Não, é porque castrou, ela engordou. Aí fica pesando a ração. Aí o animal, a gente não sabe se está dando muito, se está dando pouco.
Ó, Como que a gente faz? você tocou num ponto principal também muito bom, que sempre que castra o animal, se castra ele mais velho, a tendência é engordar mesmo, tá? Porque o animal ele não tá mais tão ativo, né? Então você acabou cortando todo o hormônio do organismo dele e de repente ele fica quieto. Então, quanto mais cedo castrar o animal, menos a gente tem essa pretensão de engordar. Muitos animais que castram mais velhos, eles têm problema endócrino, tá? Porque não consegue tirar todo o hormônio circulante dele. Então, ele começa a engordar. Então, ele tem o hipertiroidismo também, quase parecido com o nosso também, tá? A respeito da equivalência comida-gordura, cada ração atrás, ela tem essa tabela, tá? Então, ela tem a tabela de quanto que o animal pesa, se ele é ativo ou não. Então, vem duas tabelas, peso, ativo e não. Aí, ali dentro tem o que eles precisam, porque cada ração, ela faz um estudo e estipula. Aquela quantidade que está ali, por exemplo, 190 gramas, é 190 gramas no dia. Você pega essas 190 gramas e dividir em 2 ou 3 porções. Geralmente, quando é filhote, a gente divide em 3 porções. Quando começa a ficar adulto, a gente divide em duas porções. Então, tem que ficar atento atrás da embalagem que você está dando ali para ele. Porque cada ração tem um estudo. Geralmente, é isso, é 190 a 200 gramas dia. E lá tem o peso corporal dele. Tá? Cada raça tem seu peso corporal, tá? O Shih Tzu, por exemplo, 8 quilos, até 8 quilos tá de bom tamanho. Já a cachorro de grande, aí vai pesar seus 30, 35 quilos. Então, para cada animal se tem um porte e um peso. E é importante sempre estar olhando atrás da embalagem da ração, o que é a necessidade daquela ração para isso. Ok? Beleza. Alguém mais ia perguntar? Não, né? Eu coloquei algumas coisas que são extremamente tóxicas para os animais. Vocês não têm nem noção do que é isso daí. Chocolate, cebola, uva, esses ossos cozidos que costumam andar para roerem, o alho, qualquer tipo de tempero. O único tempero permitido mesmo é cúrcuma, né? Açafrão, orégano, salsinha, esses temperos são permitidos. Desses outros, o que acontece? Às vezes o animal novinho tal, vou dar resto de comida, eu tô comendo alguma coisa, vou dar para ele. E ao longo do tempo ali ninguém percebe nada, né? Deu, não fez mal, vou continuar a dar. Só que quando ele entra na idade sênior, né? Na idade senil, a gente vai fazer exame, o fígado tá toxêmico, o baço tá enorme. Aí o que é? Reflexo do que ele comeu quando ele era pequeno, tá? Então, assim, a gente pode manter só com ração? Seria ótimo. Se todos eles comessem só ração, ótimo. Mas hoje em dia eles já não estão mais assim. Então, a gente vai evitar tudo isso aí. Muita gente faz também o quê? Dá pão de queijo, aqueles biscoitinhos. O polvilho, ele dá muito gases, não é? Tá? Então, às vezes ele come um biscoitinho e de repente a barriguinha fica inchada, fica moadinho, aí vai ver, é gases. E o gases para o animal, ele é tão doloroso quanto para a gente. A gente às vezes tem aquelas crises horrorosas por causa de gás, né? Para eles, é 10 vezes pior. Então, tem muitos animalzinhos que tem que fazer uso de silicona direto por causa de gases. Então, cuidado com o polvilho. Sabe aqueles bifinhos marronzinhos que vende muito no mercado? Aquilo é extremamente ruim para o animal. Isso que eu ia te perguntar, Núbia, em relação aos petiscos. Porque o Thor chegou a ter uma alteração no fígadozinho dele, ele ficou com uns sintomas doidos, assim, fiquei apavorada, levei ele, fez exame de sangue e deu alteração no fígado, né? Aí o veterinário falou, olha, corta petisco, não dá mais petisco para ele, substitui por uma fruta. Isso. Então, assim, ele não come mais petisco, eu dou todo dia mamão para ele, faz mal. Não. O que a gente fala dos petiscos? Aqueles bifinhos marrons que tem gordura trans, vocês sempre usam na embalagem a tal da gordura trans,
tá? Aqueles ossinhos brancos, Uhum. vocês costumam ter por aí, aqui a gente tem muito, mas aquilo é extremamente contaminante. Ah, eu não dou mais para Para aquele petisco. ossinho chegar naquela coisa, ele pegou muita água oxigenada, ele passou Meu Deus. muito processo. Então, o que vocês fazem com petisco? Frutas. Ou então aqueles biscoitinhos assados que tem próprio do animal, tudo que é assado. Uhum. É, Aquilo que tem, sempre que tem gordura trans, ao longo do tempo é o que vai fazer mal. Ah, eu dei hoje, não fez mal. Ah, vou dar amanhã. Mas não é ao longo do tempo que é perigoso. nossa, eu dava todo dia para ele, gente. Nossa. Mas muitas das Né, vezes. a gente, ai, fica só come, porque ele come de manhã e come assim, no começo da noite, assim, né? Aí durante o dia, gente, daquela coisa ruim, né? Não vai comer nada, tadinho, né? Aí dava petisco, que dava. Não sei, filho, que ó, teve, não corta tudo. Principalmente o fígado. Você vai ver o fígado tá gorduroso. Fez tratamento bem, com remédio, tudo, repetiu o exame. Marina. Geralmente é legal entrar com as frutas ou algumas verduras também. Sim. As frutas, quase todas são permitidas, só frutas ácidas que não, tipo abacaxi, laranja. Uva Itália, né? Isso também não é bom. Você pode dar banana, maçã. Banana, é o que eu dou, banana, maçã ele não gosta muito, não. Agora mamão, a banana, ele gosta. Das verduras, quase todas são permitidas, só que a gente fala assim, algumas, tipo brócolis, provoca muito gases, tá? Um pedacinho, alguma coisa assim. Não vai ser nada exagerado, uma coisa que você não vai dar todo dia, né? Nada exagerado. Sempre tem na clínica veterinária, a gente tem as nutricionistas pets que estão sendo extremamente utilizadas, porque, principalmente quando ele chega na idade de sênior, tipo 9, 10 anos, eles não querem mais a ração. Já põe para eles. Então começa a fazer balanceado ali a comidinha para eles, mas aí dá trabalho, você tem que fazer dá trabalho, uma pessoinha. Vale a pena porque dá longevidade para eles. Ah, com certeza. Dá longevidade. Então, tem a nutricionista para isso, para ela fazer já esse balanço, tudo certinho. Mas você Pituxa, você quer aparecer lá? Fala oi. Cadê a Pituxa? Fala oi, fala eu sou a bagunceira da casa. Que gracinha. Não, Pituxa. Ela gosta de aparecer. Então, gente, muito cuidado com esses alimentos contaminantes, tá? Hoje chegou lá na clínica também um tutor meio louco lá, porque a menininha dele largou o chocolate em cima da mesa, ou em cima da mesa. Tivemos que internar, deixar de observação. Foi bem pouquinho. Hoje em dia no mercado tem os ovos de Páscoa, né, para animal. Tem panetonezinho, né? Tem tudo. Tem Ai, gente, bolinho de aniversário. Meu filho é cheio de fazer essas coisas com a cachorrinha dele. Ai, eu dou conta, gente. Um pouquinho da base da veterinária é isso, tá? Então, os cuidados essenciais com nossos pets são isso, tá? Então, é a vacinação, a castração, a alimentação, visita periódica ao veterinário, tá? Não é porque eu sou veterinária que eu tô falando isso, mas é importante a gente sempre estar fazendo esse check-up e a atenção do tutor para o seu pet, tá? O animal parou de comer, corre, porque o trem tá feio. Porque o animal, a coisa que ele mais faz é comer. Então, só praticamente comer, né? E dormir. Então, assim, eu falo assim, gente, passou 1 dia, 2 dias sem comer, pode, tem coisa errada. Então, o tutor, ele é o principal ajuda desse animal. Porque o animal não vai saber falar e não vai saber contar. Então, é observar qualquer coisa estranha que ele esteja fazendo. Às vezes até o ato de fazer xixi no lugar que ele nunca está acostumado, tá? Hoje em dia, a gente ainda não sabe se explicar muito, o animal está tendo muito cálculo renal.
cálculo na bexiga ali, e é muito. Então, às vezes, fala, nossa, meu cachorro tá mal educado, ele tá fazendo xixi agora em tudo quanto é lugar. Tadinho. Investida, porque pode estar com dor ali para fazer xixi, então ele vai acabar indo em algum outro lugar, tá? Eu coloquei esse outro slide aí, que é uma coisa muito séria que acontece com nós veterinários, tá? Quando é o síndrome de Burnout. Quando eu me formei, o meu TCC foi em cima desse tema aí, porque na época eu perdi vários amigos e se suicidando por conta da síndrome, tá? Meu Deus. Então, aqui em Uberlândia, fui a primeira pessoa a fazer pesquisa na área da veterinária, sendo que o meu TCC ele foi até publicado e tudo mais, como a primeira pesquisa, e o índice foi extremamente alto. De lá para cá, a gente já se perdeu muito amigos. Então, é uma síndrome que afeta nosso estado físico, nosso estado mental, emocional, causado por estresse crônico no trabalho. E por quê? É porque a gente tem essa alta carga, né? A gente faz plantão, a gente atende o dia inteiro, gente, é impressionante. As pessoas deixam para levar os animais, não sei se deixam, porque acontece. Tudo é no plantão, tudo é de madrugada. Tudo é de madrugada. O cachorro vomita, o cachorro tem diarreia, tudo de madrugada. Tudo de madrugada. É que nem criancinha, quando dá cólica é de madrugada. As minhas amigas falam, elas me chamam de pediatra, né? Eu sei meu pet, eu sou pediatra, porque você tem que atender a gente qualquer hora, seja de verdade. Você tem que atender. Então a gente passa esse estresse, assim, por quê? Porque a gente lida com vida, né? São vidas e cada dia mais essas vidas são mais importantes ainda. Eu me envolvo extremamente, meu emocional eu envolvo demais. Eu choro. Hoje eu fiz a eutanásia da Iva, que era minha paciente há tempo. Eu acho que eu chorei mais que a tutora, porque doeu demais. Nossa. Então, convivo com isso quase que todos os dias, né? Quase. E outra, a gente... Em todo lugar, a gente não tem valorização por causa disso. Eu faço questão de falar que eu sou médica veterinária, porque a gente acaba sendo muito mais médico do que os médicos de humano mesmo, porque é verdade. O humano hoje ele vai consultar, tá doente, é virose. Nós não podemos fazer isso. Eu não posso falar que o animal tem uma virose. Não sabe, né? Quem não fala. E o que ele tem? Até descobrir, então, né? Até descobrir já passou muita coisa, né? São exames. Verdade. E a gente está lidando também com o quê? Por exemplo, chega um animal muito ruim, ele tem que fazer uma pancada de exame, porque senão eu não descubro o que ele tem, mas o tutor não tem condições nenhuma. Assim, para a gente, doutora, eu não tenho dinheiro. Como que eu vou salvar essa vida? Né, assim, depende da gente, nós veterinários, salvar essa vida, mas o tutor não tem um dinheiro para pagar uns exames, alguma coisa assim, o tutor chega chorando, pelo amor de Deus, salva o meu animal. Eu não tenho condições para fazer isso. A gente lida com isso todos os dias na clínica. Então, para o médico veterinário, isso é muito pesado. As eutanásias que a gente tem que fazer, tempo atrás ainda brinquei com o Domingos, foram 2 amigos meus fazer eutanásia nos animais. Falei, nossa, o dia hoje foi... Meu Deus do céu. Então, assim, e todo o tempo as pessoas estão cobrando, né? E aí, o que meu animal tem? E aí, você vai salvar meu animal? E às vezes, muitas das vezes, esses tutores deixam para levar os animais já no fim, assim, a gente não tem mais o que fazer. Então, são cobranças e cobranças em cima dos médicos veterinários e o índice de suicídio é alto. Mesmo porque a gente tem acesso a todos os tipos de medicação, né? A gente teve um colega que entrou para dentro de um centro cirúrgico e injetou o medicamento nele mesmo, tá? Meu Deus do céu. A cobrança também em cima dele era muita coisa em cima. Então, a gente tem demais essa síndrome. Muitos médicos veterinários sempre estão indo em psicólogo, sempre estão conversando para tentar baixar um pouco essa carga que tem em cima da gente, que é muito pesada mesmo. Então, achei bom colocar isso aqui, porque tem muitas das vezes a gente leva no veterinário e deixa de
passar as informações, né? Porque eu falei, tem muito veterinário tem muito tutor que eles vêm até nós, mas eles mentem, vou falar a palavra certa, sabe? É tipo, não, eu não dei nada, não, começou ontem. É melhor falar, porque até ajuda, né? Ajuda, porque a gente não tem a bola de cristal para falar. Será que é porque eu dei um pedacinho de não sei o quê? Aí já dá para partir do... Tem um princípio aí, né, para ver o que aconteceu. Mas não acontece, isso é muito difícil mesmo. Aí que você vai conversando, aí você muda de assunto, fala, pois então, não, mas nossa, é porque visita em casa é difícil, né? Às vezes deixa cair alguma coisa. É mesmo, doutor, eu tinha visita em casa e acho que deixou. Pronto. Então tem hora que você tem que puxar a língua. Porque daí você começa a descobrir. Vai descobrindo devagarinho. Gente, mas eu amo minha profissão, eu gosto demais. É uma profissão muito linda mesmo. Na verdade, minha segunda formação, na minha primeira formação, eu sou publicitária, fiz publicidade há muito tempo, trabalhei na área há muito tempo, mas minha paixão sempre foi animal. Sempre tive cão, gato. Eu perdi meus pais muito cedo, mas minha mãe tinha tudo quanto era tipo de bicho em casa. Eu perdi meu pai com 7 anos, minha mãe com 8 anos. Mas ela me deu essa base de amor aos animais. Ela tinha gato, cachorro, periquito, papagaio, tudo ela tinha. Então, ela me deixou essa base. E eu sempre gostei da veterinária, sempre gostei. Até que um dia eu virei assim, nossa, eu vou tentar fazer o vestibular, vou fazer veterinária, e deu certo, estou aqui, formada. Não quis me especializar em nada, porque eu gosto dessa coisa da clínica. Geral também, né? Todo dia eu pego alguma coisa diferente. É bom, Então, cada dia eu tô com um diferente, então eu gosto muito dessa área. E realmente eu amo minha profissão, tenho o maior prazer de vocês precisarem algum dia. Eu não posso atuar fora do meu estado, né? O CRB, ele é de estado, então o meu é de Minas Gerais. Mas o que vocês precisarem de orientação, meu animal está assim, isso assim, o que eu puder ajudar vocês, estou à disposição para ajudar. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aí, que tenha agregado alguma coisa. E estou à disposição para perguntas, se tiverem aí algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não é bem uma pergunta que eu queria fazer, mas eu queria fazer um comentário. Pois não. Primeiro, Nubia, obrigada, foi sensacional. Eu sou a louca dos cachorros, sabe? Tipo, eu tenho até um problema, porque se eu morasse numa casa, se eu tivesse um lugar maior, eu sou daquela que ia, sabe, pegar os cachorros. E eu ouvi você falando aí que tem gente que chega na clínica e quer fazer eutanásia no animal só porque tá com o saco cheio, ou porque tá dando muito trabalho. Eu precisei passar por uma situação dessa com a minha cachorrinha, e foi a decisão mais difícil que eu acho que eu já tomei na minha vida. Né? Foi assim, surreal, não gosto nem de ficar lembrando muito, mas enfim. Aí eu acho que essas pessoas que chegam na clínica para fazer um negócio desse, falam isso, né? A gente podia pedir, tinha que ter uma lei para falar assim, tá bom, você quer fazer a eutanásia no seu animal porque ele tá enchendo o saco? Então deixa escrito aqui que você autoriza fazer a sua também quando você estiver enchendo o saco dos outros, porque, gente... Da família, né, dos filhos. Como que... para mim isso é muito difícil. Para mim, é bem complicado. Eu não ia poder ser veterinária, não. Eu ia falar, vem cá você, bem. Não, fim do mundo, absurdo. Muitas das vezes eu tive que me segurar. Muitas das vezes meus patrões puxam minha orelha. Tomei a crítica, mesmo. Eu falo que ainda... Senão eu estava ferrada. Mas muitas das vezes meu patrão me segura, porque eu sou meia cri-cri com essas coisas mesmo. Eu tinha uma outra cachorrinha aqui, a Maripili, ela faleceu, acho que o ano retrasado. E quando eu fazia estágio ainda, eu estava fazendo estágio numa clínica, ela era bem pequenininha, tenho foto dela. O cara chegou em cima do balcão, jogou ela e virou assim, vim matar esse trem aqui. Meu Deus do céu. Eu tava à frente, meu professor atrás, que era o dono da clínica, ele já arrebentou a tanga, né? Eu falei, o que foi? Ela nasceu e não anda com essas patas de trás, não, então já mata isso daí mesmo. Era aqueles criador, para não falar nome feio. E eu falei assim, não, tem outros recursos, põe uma cadeirinha de roda, alguma coisa. Ele, não, se você não matar ela, eu vou jogar ela na rua.
Aí eu já apelei, falei, se você matar ela, se você largar ela na rua, e aí meu professor já veio, tentando pôr. Eu acabei que eu adotei ela faleceu, e ela não andava mesmo com as duas patinhas de trás, mas eu fui fazendo tratamento, e ela até que está nessa foto final aí, ela foi a nossa mascote da minha formatura, porque eu levava ela para a faculdade, e a gente foi fazendo exercício, tudo, ela começou a andar realmente com a patinha de trás, porém ela não controlava o xixi e cocô, então a gente acha que quando foi nascer, ele deve ter puxado ela, forçou ela para sair, mas ele chegou na clínica realmente para matar ela, vinha aqui para matar eu acabei adotando e ela ficou comigo uns 6 anos, se não me engano. 6 anos. Ela morreu do coraçãozinho. Ela teve um probleminha cardíaco. Mas E olha só, nem foi. Pega então, né? Se vai, eu acho que vai encher o saco. Acho que vai ser. Não é fácil, né, gente? Então não pega. Não é. Mas assim, era só pra comentar que essas coisas me deixam indignada mesmo, porque eu sou a doida do cachorro, né? E para te agradecer, Núbia, foi lindo, foi muito bom. Obrigada, viu? Uma graça. Tem mais alguma pergunta? A última para a gente poder honrar nosso horário. Nada tem que descansar. Tem mais alguma pergunta? Olá. Não, Vânia, pergunta não, mas assim, agradecer a Núbia pelo tempinho aí que ela teve com a gente, está 1 hora e 10 minutos. Foi excelente aqui, me segurando, porque a Tânia hoje, sabe? Pode eu falar minha voz é trêmula. Eu perdi recentemente, né? O maior que vinha. meus sentimentos. E tudo que você falou foi o que eu vivenciei com ela. Mesmo? Tudo. E hoje, o meu marido, né, o senhor Randolfo Filho, me apareceu com uma bebezinha. Eu tô com uma bebezinha de 5 meses. Que delícia! Em menos de 20 dias ele me deu ela, porque ele começou a ficar preocupado, achando que eu ia entrar em depressão. Porque ela foi uma humaninha, como você disse. Companheira. E ela, assim, tudo isso que você falou, desde o petisco, da alimentação, eu tratava ela como humana mesmo. Uhum. E agora eu tô tentando ser diferente com a irmã dela, sabe? E quando eu cheguei na clínica, ela teve câncer, que é o que você falou também, que o câncer está tomando muito conta disso. Uhum. Não deixei ela sofrer, mas ela foi tão maravilhosa que até isso ela poupou. Eu orei muito para ela, para eu não ter que fazer outra nada, porque mesmo ela doentinha, eu não conseguia fazer. Eu me sentia muito culpada, então eu ficava o tempo todo com ela no meu braço. Aí um dia eu olhei para ela e falei assim, você tem que ir embora. Ótimo. E graças a Deus ela obedeceu e foi. Então não deixei ela sofrer. A espiritualidade do animal, ela é muito mais avançada que a nossa. Então eu falo muito para os meus tutores também, quando tem alguns animais em fase terminal, eu viro para eles e falo, senta e conversa, libera eles. É verdade. Foi uma sexta-feira que a gente sentou, orou. E a gente nunca deve considerar eles como filhos, não deve chamar eles de filhos, porque eles têm a obrigação de cuidar da gente. Então, sempre falar que eles são nossos amigos, nossos pais, nunca filhos, porque a responsabilidade que a gente está jogando em cima deles é muita. Então, e assim, a espiritualidade deles é muito mais avançada. Então, sempre que tiver um animal, alguma coisa na fase terminal, senta e conversa, fala, pode ir, eu vou ficar bem, você pode passar, ficar em paz, que eu estou em paz. E a maioria das vezes dá certo. Acaba partindo, levantando e levantando. É verdade. E ela viveu comigo 16 anos. Agora, em maio, ela ia fazer 17. Não fosse câncer, ela estava perfeita. Não parecia que ela tinha a idade que ela tinha. Né, Tânia, né, Ori? Eu cuidava dela assim. Ela não. Eu entendi ela no olhar dela. E agora eu tô com uma tasmania, mas eu só não consigo mostrar ela aqui, porque eu tô aqui na loja da minha irmã. Mas ela é o oposto da minha batinha. Eu conto pra Tânia, mando os vídeos. Ela é o terrorzinho, vai fazer 5 meses agora também, em abril. Bom demais. Olha, eu não queria mais, eu tinha posto na cabeça que eu não queria mais, igual a cunhada comentou aí que não queria mais. Tinha dó, Tati? Se eu fosse você, eu pegava, viu? Fica sendo a coisa mais maravilhosa da vida. Eu tô doida, tô doida, cunhada, mas eu não sei, dá até um tremor por dentro, de verdade. Depois vocês entram no meu Instagram, que tem lá o dia que eu ganhei ela. A surpresa como foi. Tem um videozinho no meu Instagram. É de chorar, não tem um que não vê que não chora. E eu não queria, eu falava pra ele que eu não quero, tanto que eu dei tudo as coisas dela embora. Tudo da Nina, né? Agora eu tenho a Zoe. Mas ela é uma pimentinha.
E hoje eu faço diferente mesmo. Esse petisco que eu dava, Ori, também com a Nina, acabou tudo. Hoje eu faço tudo natural. Eu dou cenoura, ela é viciada em maçã. Não pode ver a gente pegar maçã na mão, que ela... Hoje eu arranquei tudo que é coisa artificial dela. Ótimo. Aliás, eu nunca nem apresentei, não vou apresentar, ela não vai conhecer. Já costuma assim, não conhecer, não saber, ficar só com a raçãozinha. Se não conhece, tem interesse. Mas, Elaine, se você precisar de alguma coisa fora, assim, ou qualquer coisa, eu te oriento. E para finalizar, a minha neninha que morreu, ela era de Uberlândia. A mineirinha. Eu comprei ela no canil de Uberlândia. Ô, Núbia, eu gostaria, assim, de agradecer imensamente pela sua disponibilidade, o tanto que você nos passou, assim, tantas dicas, conhecimento, né, esclarecer dúvida, né, que às vezes a gente... coisas, assim, do nosso dia a dia e tão simples, né, cuidados tão simples, né, e com uma dica de uma profissional. E agradeço muito, viu, de você ter aceitado o nosso... Se a gente precisar de alguma ideia, a gente te grita. Pode gritar. E também estou sempre pedindo ajuda para a Núbia, qualquer coisa que tem aqui. Ô, Núbia, ó, aconteceu isso, a Núbia vai e me socorre à distância. Mas eu gostaria de agradecer mesmo, e agradecer também a presença das meninas, viu? Muito obrigado. Obrigada. E eu gostaria que a gente abrisse todo mundo as câmeras, se tivesse aí os petzinhos do lado, a minha não precisou nem chamar, já está aqui no colo. Pegar para tirar uma foto. É uma pena. O meu pode ser o Chico? O meu pode ser o Chico? Pode ser o Chico. Eu resgatei, gente. Ela não tem a patinha, ó. Olha lá. Tá pra ver. É uma pata? Vem. Deixa eu chamar. Nick. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Snake. Espera aí. Snake. Minha Catarina.